Glória seja dada o nome do Senhor. Hoje mais uma vez estamos aqui para glorificar a esse Deus que tanto somos dependentes dele. Independente de quem nós venhamos a ser, somos todos dependentes de Deus. E Deus ainda está falando no meio do povo dele. Pastor, ainda fala. Deus não cortou a língua não, de jeito nenhum. Ele mantém ainda a sua aliança perfeita com cada um de nós. Basta nós darmos lugar e requerer de Deus todos os dias a misericórdia que só Ele pode nos dar. Caso contrário, não conseguimos sobreviver a este mundo, às agruras, às dificuldades e nem tampouco a crueldade de alguns homens que nós estamos vendo aí. Hoje mesmo tivemos uma notícia muito triste, né? Notícia de 4 crianças, 4, estava com a vida toda pela frente. E entrou um endemoniado lá e tirou a vida de 4 crianças. Eu sempre digo aqui em casa, às vezes eu sou até chato, não gosto de portão aberto, porque você se cuidando já acha. A gente está vendo a loucura todos os dias. Todo santo dia a gente vê a loucura. É no trânsito, é uma loucura. Todo mundo quer chegar, não importa se tem que matar uns 4. Aqui na minha cidade é todo dia acidente, às vezes fatal. É um homem que acelerou o relógio. Acelerou, às vezes é para andar uma quadra, ele quer fazer isso quanto mais rápido possível. E a gente vê aí o diabo trabalhando todos os dias, ceifando vidas, não é mesmo? Como no caso dessas 4 crianças, né? Que adentrou até essa creche e lá, sem medir esforço, arrancou a vida de 4 crianças. Irmãos, se assegure que coisas piores nós veremos. Pastor, misericórdia mesmo. E isso não é para nós nos assustarmos. Nós que servimos a Deus não éramos para estar nem assustados com isso. Era para estar pedindo todos os dias: Senhor, me dê livramento, cuide da minha família, que nem mesmo numa creche hoje você está tendo segurança. Você vê o que esse louco fez hoje, né? Matar e tirar a vida de 4 crianças. A gente fica assustado com o aceleramento das coisas. De uns 10 anos para cá, a vida está perdendo sentido para muitas pessoas. Estamos andando na rua, eu ando muito de moto, e andamos aterrorizados com a loucura. É loucura no trânsito, é loucura dentro de colégios, é loucura para todo lado. Aí eu te pergunto, tenho que me assustar com isso? Não, tenho que me prevenir. Pedir a Deus total segurança com Deus. Senhor, aonde eu for, vá comigo, não me deixe só. Preciso do teu amparo, da tua segurança ao longo da minha vida. E nós vamos ler algo hoje aqui que bem fala desse assunto de proteção de Deus, que muitos de nós estamos cada vez mais carentes dessa proteção. O que tinha aquelas 4 crianças que morreram aí, para pagar o que foi que eles fizeram, para pagar com a própria vida. Se as pessoas não estão tendo, se a loucura está a esse ponto, de um ser humano ir lá e tirar a vida de 4 crianças, como fez agora, imagina a minha vida, a tua vida. Nós andamos
num caldeirão fervendo. Todas as possibilidades possíveis que o inimigo de nossas almas puder fazer para tirar a nossa alegria, o direito de viver. E não pensa que você é crente, eu sou crente, comigo não acontece isso não. A Bíblia diz, fuja daquilo que possa te fazer mal. Observe, eu era muito de andar à noite, né, cara? Sempre pegava a moto aqui e ia dar uma volta. Tem quase um ano que eu não saio mais à noite. Não saio, você sabe por quê, irmãos? Que a Bíblia manda nós fazermos a nossa parte. E nossa cidade também está bastante violenta. É toda semana. Agora deu uma quietadinha, mas daqui a pouco começa tudo de novo. A matança, roubo, sequestro, até sequestro na nossa cidade teve agora essa semana passada. A insegurança está todos os dias aumentando, e você que serve a Deus, a tua verdadeira segurança não está na PM, até a PM chegar já aconteceu, mas você tem e eu tenho que estar com Deus constantemente, buscando refúgio, o escudo broquel do nosso Deus. Amém? Salmo 34, versículo 7, nós estamos no Salmo 34. Salmo 34, versículo 7 diz: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os liberta. Palavra essa que nós vamos encontrar exemplos, biblicamente falando, em várias áreas da Bíblia, aonde o anjo do Senhor realmente ele acampa ao redor daqueles que o temem. Nós vamos ter exemplos aqui hoje. Bem claro que Deus nunca te deixa só, desde que você e eu venhamos a ter por Ele temor, amor, fidelidade, caráter santo e, acima de tudo, uma aliança inabalável com Ele. Devemos sim nos assegurar nessas promessas que o Senhor diz, mas nós temos que também fazer a nossa parte. Há pessoas que só acha que Deus tem que fazer tudo. Não. A parte do fugir, muitas vezes Deus te mostra, é para você fugir. Não é para ficar encarando, não, que a boca não vai dar certo, ela vai dar algum prejuízo. Prejuízo esse físico, prejuízo financeiro, prejuízo até mesmo com a sua e a minha própria vida. Devemos fugir. Nós temos aí a certeza que Deus é o nosso escudo broquel, mas, como eu disse, temos uma parte de compromisso com isso. Temos que fazer a nossa parte e não se escorar e deixa que Deus leva. Não é assim. Deus quer você de pé, pelejando, sempre e acreditando e dando crédito que aquele que faz a parte dele, Deus livra, sendo fiel e nunca se desviando da voz de Deus. Então o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os liberta. De quantos cativeiros o Senhor não libertou o próprio povo dele? De quantas situações você já passou que Deus não entrou com a providência e os libertou? Te devolveu a alegria, a paz. Se, por exemplo, hoje você estiver vivendo alguma outra dificuldade, crê somente que o Senhor vos livrará. Basta crer e dar crédito e ouvir o que Deus está falando contigo nesta noite. Não há situações que Deus não possa reverter esse quadro. Amém? Então o anjo do Senhor, ele acampa ao redor dos que o temem. Existe essa obrigatoriedade. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que temem. Presta atenção que não diz o anjo do Senhor acampa ao redor de qualquer um. Não. Ele acampa ao redor daqueles que temem, que têm uma fidelidade, fé inabalável, que tem crédito com Deus. E que sabe que precisa unicamente do poder de Deus nas nossas vidas.
Então, por isso que esse versículo deixa muito bem claro. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. Presta atenção que existe a palavra teme. Deus sempre opera em livrar e ir de encontro, em fortalecer as pessoas que temem a Ele. Quem não teme a Ele, irmãos, infelizmente, nem sempre Deus vai em socorro dele. Amém? Gênesis capítulo 32, versículo 1 diz: Jacó deu procedimento à sua viagem quando os anjos de Deus saíram ao seu encontro. Quem não sabe dessa história? Jacó, ele dá prosseguimento à viagem a qual ele tinha que fazer, e ele teria que se encontrar com seu irmão Esaú, que já tinha dito a ele, mandado recado para ele: aonde eu te encontrar eu te mato. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda, mas aonde eu te encontrar. Por quê, irmãos? Uma desobediência de Jacó, uma malandragem de Jacó ocasionou isso para ele. Camila Silva, a paz do Senhor, meu filho. Então, nós temos que cuidar muito com o que nós plantamos. Que às vezes nós plantamos, isso tem tanto tempo, que nem nós mesmos lembramos mais. Jacó, ele fez uma grande malandragem com o próprio irmão dele. Vocês sabem muito bem que Jacó era gêmeo, né? Eles eram gêmeos, Esaú e Jacó. O que aconteceu? Ele tomou, aleluia, a bênção do primogênito. Naquele tempo, os pais tinham um negócio de abençoar os filhos primogênitos primeiro, e a bênção era diferente. E certamente aquele homem, ele iria assumir o lugar do pai. Por isso ele tinha uma bênção diferente. Mas Jacó, muito esperto, foi lá e enganou o pai. E o pai abençoou Jacó no lugar do seu irmão. Naquele dia ele saiu na vantagem. Mas quando Esaú soube, o que aconteceu? Então cuidado, irmão, com o que nós plantamos. Que de repente você vai plantar e só o Senhor é que vai nos tirar da situação criada por não termos, aleluia, responsabilidade e nem aceitarmos quem nós somos. Então Jacó, quando ele foi ao encontro, ele não saiu sem a autorização de Deus, porque ele sabia que a vida dele corria risco. Então Jacó deu procedimento à sua viagem quando os anjos de Deus saíram ao seu encontro. E é assim que você tem que levar a tua vida, é assim que nós temos que levar as nossas vidas. Esperar o aval de Deus é muito importante, viu? Vamos para o livro de Jó, capítulo 1, versículo 10. Porventura não ergueste uma cerca protetora em volta dele, e a sua família e de tudo que ele possui? Tu pessoalmente tens abençoado todas as obras das mãos desse homem, de maneira que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. De quem nós estamos falando agora? Estamos falando de um homem extremamente abençoado, que vivia sob o olhar e a proteção de Deus. Quem é, pastor? Jó. Só Salomão, biblicamente falando, eu acho que só Salomão superou as bênçãos que Jacó tinha. Jacó era um homem fiel a Deus. Portanto, Deus o abençoava constantemente. Mas um dia o inimigo das nossas almas, ele chegou e disse: porventura não ergueste uma cerca protetora em volta dele, de sua família e de tudo que ele possui? Tu pessoalmente tens abençoado todas as obras das mãos desse homem. Isso é o inimigo conversando com Deus. Quando tu tem abençoado todas as obras das mãos desse homem, de maneira
que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Você imagina o quanto Deus é bom e maravilhoso para nossas vidas. Ele mesmo, o próprio inimigo diz, tu fizeste uma cerca protetora. E esse mesmo Deus do tempo de Jó é o mesmo Deus que hoje está falando contigo e comigo, através da preciosa palavra dele, dizendo para você, eu te protejo, eu cuido, eu zelo. Por isso é que tu tem caminhado todos os dias alicerçado em uma base firme, porque eu sou um Deus que te conduz com mão forte. Às vezes, mesmo Jó, nós vamos ver Jó passando por uma tremenda dificuldade. Por que que eu e você não podemos passar? Mas Jó não se esqueceu de que o Deus da restauração podia reposicionar Jó. O inimigo tocou em tudo que Jó tinha. Tudo. Mas pastor, ele não estava com Deus? Quem está com Deus está sujeito a ser testado. Quem está com Deus está sujeito a passar por dificuldades também. Desde que Deus esteja no controle. Deus sabia do limite e sabia até onde Jó podia ir. Será que Deus te conhece a esse ponto? Será que tu tens se permitido, se aberto a Ele, de tal maneira que Ele te conhece? Assim Jó era com Deus. Jó tinha um livre acesso com Deus. Por isso Deus o capacitou para que ele passasse por todas aquelas provas, para provar para o inimigo das nossas almas que ele não negaria o Deus que ele serve, porque ele sabia que Deus ia ao encontro dele no meio dessa luta. Jó perdeu os filhos, perdeu tudo que ele tinha, e até mesmo a mulher dele chega nele e diz, abandona esse teu Deus e morra. E ele disse, mulher, tu fala como as bestas do campo. Nu eu vim, e nu irei voltar. Ele nunca se esqueceu de que Deus, se estava tudo bem, era Deus. E se estava tudo ruim, pastor Zé Carlos, para Jacó, para Jó, continuava sendo Deus. Não importa o que nós estamos vivendo, o importante é você e eu crermos que Deus, Ele é Deus em qualquer quadro, em qualquer situação. Glória seja dado o nome do Senhor. Salmo 91, versículo 11 diz, porque os seus anjos Ele dará ordem a teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. Mas pastor, isso não aconteceu ainda. E nem vai se você ficar aí nessa ansiedade. Tudo acontece no tempo de Deus e não no nosso. Dê lugar a Ele, glorifique a Ele nesse momento, porque a palavra lá em Salmo 91, versículo 11 diz, porque aos seus anjos Ele dará ordem a teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. Não se preocupe. Tudo que você está vivendo, ou já viveu, está no controle de Deus. Deus é o teu seguro. Deus é a tua estabilidade. Não se preocupe que, de repente, eu aqui falando, Deus já deu até essa ordem. A tua bênção está chegando aí. Basta você não olhar para o tamanho do muro. Não olhe para o tamanho da tua dificuldade, mas olhe para o tamanho do Deus que você tem. Ele, a qualquer momento, Ele dará ordem aos anjos a teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. E assim Deus tem feito na vida do cristão que leva uma vida de sinceridade para com Ele. Essa é a diferença. Salmo 139, versículo 5 diz, se tu me envolveste por trás e pela frente,
e põe sobre mim a tua mão. Certo, Davi pedindo, Senhor, me envolve, né? Por trás, pela frente, e põe sobre mim a tua mão. Tem feito isso? Tem pedido a Deus dessa maneira? Peça a Deus, Senhor, me envolve com a tua presença. Aleluia. E põe sobre mim a tua mão. Salmo 139, versículo 5. Está ali muito bem claro para que você entenda que Deus é perfeito na maneira dele de agir, desde que você o convide a estar contigo. Se abra mais para Deus. Não perca a tua fé. Porque se você perder a fé que você tem em Deus, Deus continua sendo Deus. E vai continuar com essa mesma porta aberta, esperando por você e por mim. Deus não muda. Deus não é um Deus de opinião. O Deus que nós servimos, ele é um Deus concreto. Ele está lá com essa porta aberta e pronto, acabou. Vai estar sempre aberta essa porta para você e para mim, se nós darmos a ele tudo de nós. Dizer, papai, estou aqui, estou me entregando para que o Senhor faça como o salmista Davi fez no Salmo 139, versículo 5. Senhor, me envolva por trás e pela frente e põe sobre mim a tua poderosa mão. Tem feito assim? Ou tem saído correndo, tentando resolver através de pessoas? Deus exige de nós uma aliança perfeita. Mas aonde? Como é que eu faço isso, pastor? A aliança perfeita não tem intermediário. É você e Deus. Não existe intermediário. Eu não posso gerar essa aliança para você e nem você gerar essa aliança para mim. Conforme a Bíblia diz que cada um de nós teremos um julgamento individual. Da mesma maneira, buscar as coisas dele. Você pode estar na igreja há muitos anos, como eu conheço pessoas assim, que está na igreja, mas não conhece a Deus, não tem nenhuma experiência com ele. A partir do momento em que você tiver uma experiência com Deus, mas como que eu gero isso, pastor? Indo buscar ele lá na fonte. Como assim? Sem ter ninguém no meio. Você e ele. Mesmo com a tua pouca força, a Bíblia diz, mas tu não negas o meu nome. Então vá lá, se fortaleça. Busque enquanto se pode achar. A Bíblia fala assim, busque enquanto se pode achar, irmãos. Não está falando para você e para mim, busca o pastor Zé Carlos que ele vai te levar para o céu. Não é assim. Busca o pastor fulano, a missionária tal, que ele vai orar, ela vai orar, e Deus vai fortificar você com... Não. Nós temos que gerar experiência com... Como que você quer falar desse Deus se você não conhece ele ainda? Como assim, pastor? Eu conheço, eu falo dele. Muitos de nós falamos dele, mas nunca vimos Deus agir. Quero contar um negócio aqui, eu sempre conto isso aqui. Eu estava na casa Salutar e eu falava direto assim, eu queria tanto ver um anjo. Pastor, você viu um anjo? Não, para simplificar não, mas eu vi uma coisa muito mais poderosa. Se era um anjo, tem poder pra caramba. E um certo dia, eu estava deitei muito agoniado. Sabe quando é que Deus abençoa a gente? Quando a gente menos espera. É só manter a tua devoção a Ele. E eu acordei de manhã e fui para um lugar onde eu só tinha pintinho de galinha. A gente criava galinha. Lá era chamado de berçário. Tinha um plantio de mandioca bem grande.
E eu entrei ali. E eu tinha um pintinho por nome de Toyota. Ele tinha problema de coordenação motora. Ele não comia se eu não jogasse ele dentro do pote de comida. Ele ficava balançando, ele não comia e nem bebia fácil. Então eu tinha que dar água para ele, segurar, parar ele para dar água. E aí eu fui lá para ver os outros e peguei o Toyota, o dito cujo pintinho. Nós tínhamos saído, a gente acordava cedo, orávamos e tomava café, e cada um ia fazer a salutar uma casa de recuperação que eu tomava conta. E veja bem como Deus é perfeito. Eu vivia falando, queria ter uma experiência com Deus, eu queria ter uma experiência com Deus, mas eu nunca tinha recebido aquilo que eu recebi naquele dia. Então eu peguei o Toyota, todo pintinho que chegava assim lá, nós eliminávamos ele. Porque nós criávamos muito pintinho, vai cuidar de cada um que chega torto. Então a gente eliminava, matávamos ele. Para que o bichinho não ficasse sofrendo no meio dos outros, né? E veja bem, mas esse eu resolvi não matá-lo. Resolvi eu mesmo criar ele. E aí eu peguei ele na mão de manhã cedo e disse assim para ele: meu Deus, por que eu tô cuidando desse pintinho? Rapaz do céu, mas você dá trabalho, né? Mas eu vou cuidar de você. Eu acho que eu nem terminei essa frase, quando dentro da cabeça minha, tipo dentro de um tambor, uma voz bem forte disse assim para mim: assim como este pintinho, sois vós na minha mão. E eu fiquei sem entender que eu estava naquele lugar sozinho. Olhei para um lado e para o outro e já senti uma grande alegria de estar naquele lugar. Aquele lugar encheu da glória de Deus. E eu fiquei ali arrepiado, até hoje eu falo disso. Eu tenho essa alegria ainda. E de repente, lá do plantio de mandioca, foi vindo algo de lá para cá, mas veio com muita força. Eu não tenho como explicar isso. Só sei que aquela presença de Deus, unificada com a glória dele, veio e me abraçou. E é um abraço engraçado. Ele abraça entrando na gente e não volta. E eu saí dali pulando num pé só de tanta alegria. Eu parecia que eu estava brilhando. Eu saí no meio dessa mandioca para que ninguém visse eu. Eu não queria sair daquele negócio, mas de repente estava o Wilson, que mora na mesma cidade que eu, estava cuidando dos porcos assim longe. E de lá, ele, na cerca, ele olhou para mim e disse: Senhor, oh, pastor, o senhor está brilhando. E começou a falar em mistério. E aquela roça se tornou um negócio sobrenatural. Por 2 vezes Deus me mostrou que Ele era Deus. E você, quantas vezes Deus já te mostrou que Ele é Deus? Para de ficar chorando o leite derramado. Ele ainda está dizendo: eis que estou à porta e bato, deixa Ele entrar. A outra vez que Deus me mostrou algo foi na desobediência minha. Eu estava no Pantanal também tomando conta de uma casa de recuperação. E deu na cabeça minha de ir embora. Eu quero ir embora, não quero mais cuidar dessa obra aqui. E lá nós, 4h30, estava todo mundo de pé. A gente orava até 5h20. Orávamos meia hora e depois 20 minutos cantando hinos, sabe? E aí que
Isso no Pantanal, aqui no Mato Grosso. E esse dia eu acordei decidido que eu ia embora. Então estava amanhecendo o dia. E eu peguei assim, beirando a cerca e fui embora até sair numa estrada, amanhecendo o dia. E ali me lamentando, dizendo: meu Deus, o Senhor não me entende, eu não mereço isso para minha vida. Eu vou cuidar da minha vida, largar a mão disso. Se Deus te colocou em algum lugar, fique lá, até que do alto Ele te mande sair. E aí, tinha o pilar, eu debrucei no pilar aqui, ó. Eu tô assim de cabeça baixa, daqui a pouco eu vi um anjo de preto. Não tinha asa, tá? Era um homem enorme, muito grande. Eu vi certinho na minha frente aqui. E uma espada dessa largura, enfincada no chão. E ele olhava para mim e o olhar não era bom. E aquele dia eu entendi que Deus estava falando comigo: eu retiro de você todo o livre-arbítrio. Ou você faz, ou tu vai se encontrar com este anjo da morte. Aquele dia eu voltei de lá daquele lugar, crente que Deus me livre. Pensa num crente que eu fiquei. Nem todos nós temos livre-arbítrio. Tem muitos homens e mulheres de Deus que não têm livre-arbítrio. Para com essa conversa. Nem todos nós. Nem o próprio Deus, nem o próprio Jesus teve livre-arbítrio. Ele foi, porque ele diz: não, foi o Pai que me enviou. Ele estava ali executando uma ordem de Deus. E pronto, acabou. Então tenha paciência, né? Veja como Deus ainda é Deus de livramento. Vamos ler aqui em Daniel capítulo 3, né? Capítulo 3, e versículo 28, que diz: então Nabucodonosor exclamou: bendito seja Alá, o Deus, né, de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu Malaque, que é anjo, né, e livrou seus servos, que depositaram toda a confiança nele, desafiando a ordem do rei, preferindo abrir mão das suas próprias vidas, a prestar culto e adoração a outro Deus que não fosse o seu Deus. Vocês estão entendendo? Que não importa o tipo da fornalha que você esteja. O que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego? O que aconteceu com eles? Esse rei fez um grande monumento. E esse era o Deus deles. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego eram homens de Deus, que conhecia Deus e sabia que não compensava de maneira nenhuma os benefícios daquele outro Deus. E eles permaneceram até então ali, fiel ao Deus que eles tinham, até o ponto de correr risco de perder as suas próprias vidas. Mas eles foram. A Bíblia diz que eles foram lançados em uma fornalha. E os próprios guardas que levaram, conduziram eles até esse lugar, eles não voltaram vivos, de tão quente que estava essa fornalha. Mas a Bíblia diz que eles, ao olhar de lá de cima, um questionou: vem aqui, nós não jogamos, não foi 3 homens lá? Sim, jogamos 3. Esses ali não saem de lá mais. Se até os guardas morreram, eles dizem ao contrário. Ao invés de 3, tem 4. E eles estão lá adorando a Deus. Glória a Deus.
Entenderam como que Deus é? Não importa a fornalha. A fornalha na nossa vida, ela vai existir, mas não para o extermínio nosso, mas para o enriquecimento da tua fé. Por isso que eu sempre digo, na vida nossa nós vamos sempre ter lutas e mais lutas. A fornalha vai estar aí. E nós estamos vivendo dias de fornalhas. Mas Deus está conosco. Nós não estamos só. Retiraram Sadraque, Mesaque e Abednego de lá. E o próprio rei Nabucodonosor, ele começa agora a exaltar o Senhor. E diz, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus esse verdadeiro, justo, fiel, que não deixou eles descer à sepultura. É esse Deus que você serve ainda. Se anime. Glória a Deus. Vamos para o último versículo de hoje. Daniel capítulo 6, versículo 22 é outro exemplo que nós ver, para que nós possamos ver o quanto Deus opera. Daniel capítulo 6, versículo 22 diz, e eis que o meu Deus, presta bem atenção, enviou o seu anjo, e este fechou a boca dos leões, para que não ferisse, para que não me ferisse, pois Deus considerou-me inocente aos seus olhos, e de igual modo, porque jamais cometi qualquer fraude ou delito contra o Senhor. Vocês notam que esses homens têm uma diferença de muitos que vivem aí, pastor? Não pisaram de jeito nenhum fora do trilho que Deus queria. E aqui Daniel deixa muito claro, porque jamais cometi qualquer fraude ou delito contra o Senhor. É por isso que eu sempre digo, irmãos, analise lá atrás o que foi que você fez. O que foi que você fez lá atrás que você nunca consertou? Porque se, por exemplo, você cair numa situação dessa, ou eu, nós caímos numa situação dessa como Daniel foi jogado dentro de uma cova de leão e esfomeados. Esses leões ficavam com fome já para comer mesmo quem caísse ali. Mas a Bíblia diz que ele foi jogado ali e que ele passou a noite inteira nesse lugar. E os leões não fizeram nada com ele. E as demais pessoas que caíam lá, era caindo e os leões comendo. Mas Daniel, Deus o protegeu. Por quê? Porque jamais cometi qualquer fraude ou delito contra o Senhor meu Deus. E também ele sempre depositou confiança no Deus vivo dele. Procurou ser obediente e viver de acordo com a vontade de Deus. E é por isso que Deus viu nele a inocência, ele não devia. Por isso que esse versículo diz, eis que meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me ferisse, pois o Deus considerou-me inocente aos seus olhos. É muito bom quando Deus nos considera inocente. Por quê? Porque quando Deus olha para você e não vê nenhuma falha, pode ter certeza que essa luta que você está passando, ela vai embora muito ligeira. O leão não vai conseguir de maneira nenhuma te ferir. A fornalha de maneira nenhuma vai te assar, vai te consumir. Porque o que habita, o que está com você e comigo é bem maior e tem poder de controlar tanto o vento quanto a água, quanto o fogo. Ele tem poder para controlar essa situação
situação que você está vivendo. Basta ser fiel e não cometer nenhuma fraude, nenhum delito contra esse Deus, e Deus vai te dar livramento. Além de te dar livramento, Ele vai te exaltar na face dessa terra, porque Ele é Deus, é justo, é fiel. Amém? Essa é a palavra de hoje, e vamos orar agradecendo a Deus por tudo que já foi falado aqui hoje. Depois você pega aí, ó, e vai, pega a Bíblia, leia, tá? Vamos orar e agradecer a Deus por mais esse momento juntos que passamos aqui hoje. Que Deus possa abençoá-los e de maneira sobrenatural. Entenda bem, a fornalha não vai te consumir, porque não consumiu Sadraque, Mesaque e nem Abednego. E nem os leões vão te ferir, porque Daniel dormiu com eles. E o Deus que nós servimos mandou-lhe um anjo ao encontro daquela fatalidade que seria. Talvez o homem e a mulher já construiu o teu fim, mas Deus já preparou toda a cerca dele em volta, o escudo broquel e a presença dos seus anjos ali delimitando os limites dessa sua provação. Em nome de Jesus você vai sair dessa situação. Em nome de Jesus, Deus está na tua causa, nas nossas causas. Basta darmos crédito e sermos fiéis a Ele. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus por tudo que já foi falado aqui hoje. Bendito Deus, nosso Pai, mais uma vez aqui neste mesmo lugar, estamos para agradecer pelo dia a qual o Senhor permitiu que nós viéssemos à terra. Pai, o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Que o Senhor seja, Pai, o nosso orientador. Que o Senhor todos os dias construa dentro de nós as suas bases que nós necessitamos tanto. Deus, nesta noite apresento a vida da irmã Camila Silva. Que o Senhor continue abençoando a vida dela, as famílias dela e qualquer situação, Pai, que ela estiver vivendo, que o Senhor seja o Redentor, a mão poderosa que está, Pai, arrancando tudo que vem de encontro para contrariar a tua vontade na vida da irmã Camila. Que o Senhor continue a abençoando e dando a ela, Pai, tempo e experiência, que ela possa glorificar o teu nome em todos os sentidos, que ela possa continuar com as suas mãos erguidas dizendo: o meu Senhor vive e eu estou sobrevivendo porque Ele está me mantendo vivo. Que nenhum leão, que nenhuma fornalha preparada pelo inimigo das nossas almas venha exercer fatalidade na vida da irmã Camille, e nem tampouco, meu Deus, na família. Que o Senhor continue abençoando e que seu nome esteja crescendo todos os dias. Dê a eles uma noite de sono e um dia amanhã de muitas expectativas e novidades que só o Senhor pode fazer. Deus, também nesta noite apresenta a vida da irmã Francisca Souza, lá no estado do Piauí. Hoje ela não está aí porque ela está congregando. Pai, também, Pai, da mesma maneira, que o Senhor a leve com mão forte, conduza e faça com que ela veja todos os dias que o Senhor é maior em todas as circunstâncias das nossas vidas. Dê a ela uma noite de bênção, Pai, e de muito desejo de continuar marchando no dia do amanhã, se assim o Senhor permitir. Pai, também nesta noite, eu apresento a vida do pastor Gilmar, de missionária Cida Lima, seus filhos, a congregação a qual eles estão ali dirigindo, a mecânica a qual ele trabalha. Que o Senhor continue, meu Deus, tendo o teu nome exaltado através
desta família e que de nada eles estão sentindo falta. A única coisa que eles não querem de maneira nenhuma é perder o ânimo, a alegria e a intimidade que eles têm com o Senhor. Zele e dê a eles, Pai, todos eles, uma noite de paz e de muito desejo de continuar marchando no dia que amanhecer. Pai, também nesta noite, visite a vida da irmã Joana, mãe da pastora Maria Aparecida, também o pastor Cidercino, a pastora Maria, aonde eles estiverem, que o Senhor seja Deus sempre e que eles tenham, Pai, uma fé cada vez mais inabalável. Muitos foram os ventos, mas também muitas serão as vitórias na vida deste casal. Pai, também nesta noite eu apresento a vida da irmã Josefa, lá do Nordeste, onde ela mora. Seus filhos, seu esposo, seus netos, genros e noras. Que o Senhor continue bradando, Pai, todos os dias. Que o Senhor mantenha eles com vida e vida com abundância e muita saúde e prosperidade, porque eu sei que o Senhor está operando maravilhas. Assim que nós te agradecemos, Pai. Deus, também nesta noite, apresento a vida do meu amigo Júnior Passamai, da Kelly Passamai. São dias esses bastante ansiosos, mas que Deus venha, Pai, presenteá-los conforme a tua medida e que o Senhor nunca retire, meu Deus, a tua bênção e nem a tua misericórdia. Dê, meu Deus, entendimento a cada um deles, conforme o seu querer e a tua vontade. E que a tua presença, Pai, seja um dia, cada dia mais exaltado na vida deste casal tão especial. Pai, que o Senhor os guarde, o livre do homem mau, do acidente, daquilo que o inimigo está preparando para destruir os nossos lares. Assim, meu Deus, cuide da vida conjugal deles, do lar a qual eles moram, aonde eles estiverem, que o Senhor seja o mentor, o orientador da vida deste casal. Deus, também nesta noite, eu apresento a vida da minha tia Sebastiana, lá no Colorado do Oeste. E agradeço também, meu Deus, pela saúde, pelo tempo de vida que o Senhor tem prolongado na vida de minha tia. Que o Senhor continue dando a ela força e muita estabilidade espiritual. Que o Senhor seja a maior força e única e soberana na vida de minha tia. Muito obrigado, meu Deus, também pela vida da minha prima Laura, que hoje está fazendo aniversário. Que o Senhor dê muitos e muitos anos à tua serva, Pai. Abençoe também os meus outros primos que moram ali no estado de Rondônia. Abençoe todos eles. Abençoando também os meus primos aqui de Cuiabá, ali do estado de Curitiba, Paraná, Pai. Ali aonde eles estiverem. Também aqueles que estão lá no Portugal. Que o Senhor zele e cuide com mão firme, como o Senhor sempre tem feito. Deus, apresento também a vida de minha mãe, os meus irmãos, as minhas cunhadas e meu único cunhado, os meus sobrinhos, que o Senhor continue, meu Deus, abençoando a nossa família em conformidade com o seu querer e com a sua vontade. Deus, também visita o coração de todos que estão ouvindo este trabalho. Visite a saúde, visite eles nessa luta. Oh, Senhor, que o Senhor faça com que o Senhor cresça todos os dias, de dentro para fora, em cada um de nós, Pai. Que o Senhor seja o alívio da vida daqueles que estão aí hoje, precisando urgentemente de uma ação do Senhor. Corra, meu Pai, até a eles, em nome de Jesus. Deus também abençoe a vida da Anne, a vida da Samira, a vida do Wagner, a vida da minha esposa e a minha própria vida e este trabalho. O Senhor nunca me deixe desanimar, mas que o Senhor seja, Pai, o motivo de eu estar aqui hoje, exaltando o Teu nome. Desta maneira nós te agradecemos, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a consolação e a comunhão do Espírito venha estar com todos e todos tenham uma noite
mais uma noite de salvação, gozo e muito prazer de estar servindo a este Deus. Até amanhã, se assim Deus permitir.